Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Boa noite aos amigos que nos acompanham via internet. Vamos aos recadinhos de sempre da casa. A casa tem palestras todos os dias. Os horários, temas, expositores podem ser observados tanto no site da casa, que é www.casadocaminhosantana.com.br, bem como aqui na entrada da casa, no mural também está fixado ali todas as informações a respeito das palestras. Sempre 20 minutos antes das palestras, nós temos o atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno sempre tem disponível um trabalhador da casa para fornecer alguma informação a respeito da doutrina, ou mesmo um bate-papo, né, um desabafo com esse irmão. Então, quem tiver o interesse, né, de passar por esse plantão, 20 minutos antes do horário das palestras. A casa sempre promove todos os anos uma viagem para Araxá, Sacramento. A viagem esse ano vai acontecer no dia 7 de setembro. Ainda tem alguns lugares disponíveis para essa viagem. No preço que está sendo ofertado, está tudo incluso, tá? O transporte, hospedagem, alimentação. E quem tiver interesse de mais informações, falar com a Sandra, com a Kil. Tá? Então, o pessoal também está pedindo aqui, solicitando que se puderem ajudar, que estão solicitando fraldas descartáveis, adulto, G e sabão em pó para ser levado também para essa viagem. Tá? Na área social, a casa tem um atendimento a 90 famílias cadastradas e todo segundo sábado de cada mês é entregue essas cestas básicas para essas famílias. A casa agradece desde já a contribuição de todos, né, para esse trabalho tão importante que é mantido pela casa, e está solicitando para esse mês arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Tá? São 700 quilos de alimento arrecadado todos os meses. E mais uma vez a casa agradece por esse auxílio. Ainda na área social, todo sábado tem a entrega de lanche para esses irmãos nossos que estão na condição de rua aí, né? E o pessoal se reúne aqui por volta das 17 e prepara esse lanche e depois sai em direção ali da região do Carandiru, Tietê, para ser entregue esses lanches para esses nossos irmãos. A casa também está pedindo para ressaltar sempre a vocês a importância de a gente fazer o Evangelho no lar. Tá? É uma ação muito importante para manter o equilíbrio, a paz nos nossos lares, né? E harmonização também. E quem quiser mais alguma informação, é uma coisa simples de ser feita, tá? Mas quem quiser mais informação, é só procurar qualquer trabalhador da casa que pode estar auxiliando com essas informações. Acho que basicamente é isso, né? Por favor, peço que silenciem os seus celulares. Vamos para a nossa prece de abertura. Já mais tranquilos, mais serenos, harmonizados com esse ambiente de luz, de paz, ambiente que foi preparado pelos nossos irmãos espirituais, que se alegram com a nossa presença, que cuidam de nós desde o momento que adentramos aqui a casa, que sabem o que viemos buscar aqui essa noite. Vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus. Agradecer aos nossos mentores espirituais pela oportunidade que temos mais uma vez de estarmos aqui, em busca de esclarecimento, em busca de iluminação, de paz. Que possamos estar com o nosso coração e a nossa mente abertos, receptivos para o que nos vai ser passado essa noite. E que com isso possamos dar mais um passo em direção à nossa elevação moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. O
tema da noite é Em Família. Não sei se é livro, mas Pão Nosso e Cartas de Paulo. E o expositor da noite é Rudai. Seja bem-vindo, Rudai. Boa noite a todos. O tema colocado em família nos remete, agora há pouco, ao Evangelho no Lar, né? O Evangelho no Lar, vamos dizer assim, que seria aquele momento onde a boa conversa, elevada, né, instruída, atraem bons espíritos, atraem também os irmãos que são familiares, que nos precederam, né, parentes, amigos, e aqueles que sintonizam de alguma forma com a nossa maneira de ser. Atraídos pela leitura edificante, pela vibração, né, aconchegante, tocados em seus corações pelo amor, pelo carinho, pela atenção, atentos e receptivos às orientações do plano maior, né, que o Evangelho nos dá, eles se aproximam de nós, cada vez mais, né? E os bons espíritos sempre prontos a auxiliar aqueles que, né, trabalham, militam no bem, fortalecem e trazem ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso ambiente doméstico, né, às casas espíritas, aos templos que têm a base cristã, né, ou aqueles que têm a base em Deus, trazem a esses ambientes, né, muita vibração positiva, muito amor, muita luz, acima de tudo, né? E a luz, né, dissipa as trevas. As trevas, tocadas pelo brilho maior, elas saem de perto, né? Porque ainda não compreenderam, não entenderam, e tudo tem o seu tempo. Então o tema Em Família, realmente é do livro Pão Nosso, está lá na lição 117. Em família é um assunto nosso, diário, né? Que esquecemos de tratá-lo durante os momentos do nosso dia, desde que acordamos e depois até o momento em que vamos dormir. Então, esquecidos muitas vezes dos detalhes, acomodados, né? Talvez até confiantes demais na nossa posição dentro do lar, ou alheios, né, a essa nossa posição, vamos assim vivendo. E o tempo vai passando, né? Os cabelos vão ficando brancos, né? E aí a vida vai nos ensinando cada vez mais. Diz assim: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pais, né? Pois isto é agradável a Deus, ou agradável diante de Deus. Vamos encontrar nas cartas de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, e neste texto dissertado por Emmanuel através da psicografia iluminada, né, de Chico Xavier. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Olha só que detalhe, né? Reunidos em família, na Terra, entendemos, nós espíritas, entendemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. O mundo ainda, nós espíritos, precisamos evoluir, precisamos ter uma bagagem, uma experiência maior, para que o elemento espiritual, né, se purifique. E aí, no estado atual da humanidade, entendemos que ainda há muito o que fazer, né? E esses princípios sutis, esses laços sutis que ligam, né, os membros da família, é que fazem, é que atraem, né, num determinado lar, o pai, a mãe, os filhos, né, e aquelas outras criaturas que, por um dado momento, passam pelo nosso lar, né? Assim, como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Referindo-se à família, né? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam, né? Bom pregador teria que ser um bom servidor, né? E nós encontramos em todos os ambientes bons pregadores e maus servidores, né? Dentro do lar também há bons
pregadores a pessoas que orientam para os outros, mas não aplicam a si, né, o que elas cobram dos outros, dos seus familiares em questão. Né? O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos. Então, o lar reúne criaturas que são simpáticas, são afins, mas também, por um impositivo da lei, reúnem criaturas que não têm essa mesma afinidade, essa mesma sintonia, ou esse mesmo amor, para que, reunidos novamente, esquecidos de um passado que ficou, né, eles possam, através das experiências do lar, ou em família, mudarem, reverterem, ou trocarem, né? Vamos dizer diferente, direcionar a energia do ódio, da vingança, para a energia do amor, da tolerância, né? Da compreensão. Assim, nesse momento, nós sabemos perfeitamente que nós estamos na Terra e todos nós temos uma família num grau maior ou menor, de mais pessoas ou menos pessoas, né? Nós sabemos que tem problemas sérios, problemas complicados, né? Filhos que têm suas dificuldades, o marido, a esposa, os irmãos, enfim. É todo um conjunto de circunstâncias que faz com que a gente reflita, pondere, pense, mas por que tantas dissidências, tantos conflitos, tantos desentendimentos? Se eu quero a paz, eu quero a segurança, eu quero a proteção, eu quero o bem-estar, eu quero o conforto aos meus familiares. Por que meu filho não segue a minha orientação, não pensa como eu penso, ou não segue um caminho do bem? Ou, né, o irmão que está ali no lar, a esposa, de repente, ela é uma criatura excelente, muito boa, mas ela não tem aquela coragem de cobrar, de orientar, né, de enfrentar os problemas e se abate ante as dificuldades. Às vezes é o marido, às vezes são os filhos, né? Mas os enigmas aflitivos, né, são essas todas as dificuldades que nós trazemos num estado inconsciente, por uma necessidade de resgate, de expiação e resgate, para trabalhar, né? E ali, através da experiência em comum, suplantar, né, superar cada vez mais e tornarmos criaturas melhores cada vez mais, né? Mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina dos tempos, ou do seu tempo, né? Então, tem problema? Tem, mas vamos manter a serenidade, a calma, a tranquilidade, vamos fazer a nossa parte, entendendo que Deus está no controle de tudo, estamos sob suas leis, e aí o tempo é o melhor, né, administrador para essas questões conflitivas, né, ou aflitivas. Vamos solucioná-las, não vamos nos recolher à lamentação, vamos encarar, enfrentar e vamos buscar uma solução. Se a solução não depende de nós, vamos aguardar que o tempo faça a sua parte, né? Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. Não é uma realidade? Quantas criaturas dentro do nosso lar se entregam ao desânimo ou se sentem sozinhas, porque elas se sentem incompreendidas, né? Talvez a sua forma de ser, de agir, né, de se posicionar, não estejam realmente em harmonia com a maioria dos membros da família. E ela se isola, se afasta, lamenta, fica triste e cai em desânimo, levando à depressão. Mas esquece que, pessoalmente, particularmente, temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço. Né? Nós conhecemos diversas criaturas assim, né? Não é? E a realidade é muito, muito clara para nós. Hoje que nós já temos uma informação bastante importante, que é a doutrina espírita, qual é a nossa origem, né? Ou seja, saímos de onde, estamos aqui, vamos retornar para onde, né? E sabemos que nós temos aí diversas vidas já vividas, que nos deu muita bagagem, muito conhecimento. Talvez não lembremos dos detalhes, mas eles vêm à tona através do nosso inconsciente, né?
ou através de intuição ou de inspiração, né? E ali toda essa riqueza que trazemos em nós está momentaneamente apagada para que tratemos de assuntos e problemas mais imediatos a essa existência, né? Porque essa existência é importante para que, né, corrigindo, harmonizando, trabalhando, a nossa consciência se abre cada vez mais para a vida espiritual. Aí quem já estudou a doutrina espírita, quem já está acostumado com esse tipo de assunto, é muito fácil de compreender essas coisas. E ao mesmo tempo, acaba se sentindo espiritualmente sozinho. Porém, é aí que tem que inverter os papéis, né? É o fato de nós sabermos, nós temos que fazer a nossa parte através, né, do bom exemplo, através da palavra que orienta, que soergue, né? Às vezes caímos, às vezes erramos, mas temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço diário, né? É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais do lar terreno. Não é? Essa transitoriedade é fácil entender, né? Ora, agora estamos aqui, daqui a pouco estamos em nosso lar. De amanhã estamos em nosso trabalho, ou talvez em uma outra atividade. Né? Reunimos uma família, essa família lá traz muita alegria, muita felicidade, e a vida, né, essa transitoriedade, nos chama novamente ao retorno. Aí ficamos tristes, acabrunhados, e aí vamos entendendo que tudo que está na Terra é passageiro. Como diz Chico, né? Tudo passa, né? Assim, as uniões que parecem ser casuais na nossa casa, no lar, no núcleo que nós pertencemos, não são. Tem sempre ligações, tem sempre pontos de contato, né? Interessante. Então, às vezes, o casal se une, né? Traz os filhinhos e passou um certo tempo eles se afastam. Né? Há casais que ficam aí a vida inteira, 50, 60, 70 anos ou mais, né? Unidos. Como tudo é transitório na Terra, também deixam a Terra e voltam ao lar espiritual. E esse casal que, por um breve momento, deu oportunidade àquelas crianças ou àqueles espíritos de reencarnarem, fizeram o seu trabalho naquele tempo. E eles vão unir-se a outras famílias, né? Daí nós entendemos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os laços, né? Familiares, eles têm duas naturezas distintas, né? Ou podemos dizer que são duas modalidades. A família pelos laços sanguíneos, consanguíneos, essa que estamos aqui presentes, e a família pelo laço espiritual. A família pelo laço material, consanguíneo, ela é transitória, realmente. Ela acaba, ou se renova. Né? E a família espiritual, não. Ela se perpetua pelas existências afora e pela a vida espiritual. Então, o amor, que é o agente de ligação da família espiritual, uma vez que ele nasceu, ele se desenvolveu em nosso coração, ele jamais se apaga. Esse amor que as pessoas não entendem. Esse amor, ele é eterno, né? Não é um amor transitório, material, carnal. Não. Esse amor é que faz a ligação da família espiritual. E essa família espiritual, né, ela está aí presente na Terra, através de casamentos, uniões felizes, duradouras, mas também na vida espiritual, alternando com a vida terrena para dar suporte, né, dar apoio, orientação aos filhinhos, aos parentes que reencarnam para desenvolver, né, essa ideia, né, ou esse princípio da família espiritual. Por isso que o casamento na Terra está de acordo com as leis de Deus. O casamento, como está aí constituído, né, está de acordo com as leis de Deus. A união através do papel é para dar base aos direitos, né, patrimoniais. Mas a ligação homem-mulher, né, para trazer os filhos é uma ligação importantíssima na Terra. E se deixar de existir, nós voltamos ao tempo dos animais, à barbárie. Está lá no Livro dos Espíritos essa informação. Quem quiser, pesquise no Livro dos Espíritos
nas leis morais, não me recordo qual é a lei, mas se não me falha a memória, é a lei de sociedade, né? Lá deixa muito claro, né? E a poligamia, não, a poligamia é uma situação ainda de, vamos dizer assim, vaidade, orgulho, de animalidade da nossa parte, né? Nunca de amor puro e espiritual, né? Assim, é imprescindível, né, reexaminar ou examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Ninguém cai de paraquedas, né? Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. A Terra é um mundo de provas e expiações. Então, as uniões através do casamento, a maioria são uniões, né, que nos colocam em prova. Muitas vezes em expiação, em prova, mas também em regeneração. A equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, né? Todo mundo quer que o lar seja um eterno paraíso, cheio de alegria, bênçãos, né? E depende do ponto de vista, né? Entende? Mas, como diz Emmanuel, por vezes é espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. E nós sabemos, nós conhecemos quantas criaturas realmente, né, pisam nesses espinhos diariamente. E lutam com bravura, né, lutam com galhardia para poder fazer o seu papel, a sua parte. Fortalecidos pelos irmãos espirituais, o pai, a mãe, né, os filhos estão ali, valentes, para que a medalha, né, a medalha seja colocada no peito, a medalha de honra, né, o louro, né, o louro espiritual, não a medalha material, né. Por isso que nós vemos aí criaturas que saem cedinho de casa, trabalham o dia inteiro, traz o pão, o agasalho, a escola para os filhos, para aqueles que estão sob a sua tutela, né? Dão o melhor de si, muitas vezes não tem nenhuma esperança de dias melhores, né? A maioria das vezes não tem um conforto como gostariam, mas são espíritos que estão ali trabalhando, né? Muito valentes. E às vezes é nós que temos um conforto a mais, não damos valor às coisas que já temos, né? A família que possuímos, né? Os amigos, né? Assim, por vezes, é espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Por mais que sejamos incompreendidos em nosso lar, nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer o serviço, prestar o serviço. É esse que vale. É o servir ao próximo que tem o maior valor. E quanto mais difícil for fazer esse serviço e fizermos, maior é o mérito, né? Assim, constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo, né? É ali mesmo que a luz se faz em nossos espíritos, né? Ou seja, a desmaterialização que ocorre em nosso corpo espiritual, a purificação desse corpo, de nossos espíritos, é que traz essa luz, que nós podemos dizer, esse discernimento, essa consciência ampliada, essa capacidade já de cuidar de si mesmo e orientar, né, aqueles que Deus coloca em nossos caminhos, né? A família é obra do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Infelizmente, os noticiários aí policiais que abundam, né, nos canais de televisão, traz só a tristeza, né, os crimes dos mais diversos matizes, muitos motivados pelo egoísmo, motivados pelo orgulho, pela vaidade, mas diremos pelo egoísmo, né? Por essa falta de conhecimento da vida espiritual. Às vezes a criatura vai lá e subtrai o pai, a mãe, nos seus bens, né? Ou tiram-lhe a vida para poder usufruir das vantagens materiais, porque não sabem que tudo é transitório na Terra, ou momentaneamente estão esquecidos desse detalhe. Não sabem que as leis de Deus, a sua justiça vai lá pegar
o causador, o agente, vai fazer com que ele pague, né, o que ele fez. E quando ele começa a pagar o que ele fez de errado, uma vida ou duas vidas já se passaram, uma existência ou duas existências já se passaram mais, e ele está ali sofrendo, passando por dificuldades, e não entende ainda o porquê que tanta dor, tanto sofrimento ocorre com ele. Mas, se fosse possível fazer uma lembrança, né, fazer uma retrospectiva do passado, ou de outras vidas, né, entenderia que lá atrás, quando deveríamos exercer a nossa força de vontade para não deixarmos cair em tentação, né, não fizemos, nós sucumbimos, né, à ilusão que traz muitas vezes o ouro, o dinheiro, a prata, a conta bancária, o carro, a casa, né? Enfim, as coisas que nos iludem na matéria. Assim, a família é obra que o amor do Pai, né, compassivo, nos deu a realizar. Vamos ajudá-lo, né, e ajudar os nossos familiares nesse sentido. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nós nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Porque de que adianta querermos conduzir os destinos de mais pessoas se aquelas que estão em nosso lar nós não conseguimos, né, conduzir, orientar e administrar. Por isso que os líderes mundiais, antes, são espíritos que têm muita experiência, muito conhecimento. E eles são chamados a essa tarefa para promover o desenvolvimento, né, material do planeta, né, e das pessoas que estão sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade. Então, grandes líderes, né, com grandes responsabilidades, se falharem, serão muito cobrados. Se acertarem, os méritos são deles, né? Assim, pois, seria impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos citou a título precário. Vamos entender, para nós podermos ser, talvez, um vereador, né, um subprefeito, um prefeito, e vamos aumentando aí a autoridade e a competência, né? É preciso, desde já, saber administrar, né, com conhecimento, com compreensão, como está aqui, ó, paciência, tolerância, compreensão, tolerância e bondade. Porque aí, né, a nossa consciência se amplia, nós conseguimos entender a família, conseguimos auxiliá-los, cada um no seu tempo, cada um com as suas, dentro de suas possibilidades, né, e poder, quem sabe numa vida futura, em outra existência, termos, né, em nossas mãos, talvez uma possibilidade maior de Deus no trabalho à sociedade, né? Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprendemos a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Muito bem. Emmanuel é muito claro, muito objetivo, né, na mensagem. Emmanuel foi, vamos dizer, o mentor de Chico Xavier, né, o autor espiritual, um dos, né, mas o principal. Ele traz muitas obras importantíssimas para esclarecer-nos enquanto espíritos, para que, enquanto espíritos, possamos aplicar na matéria, né, no momento que estamos encarnados. Então, as grandes lições vêm para nós, mas afeta-nos, ou tem por objetivo trabalhar a nossa essência. Porque modificado, né, o homem pensa diferente. Ele não pensa mais em si mesmo, ele pensa no coletivo, né? Por isso que, enquanto homens, pensamos exatamente como pensamos, né? No carro, na casa, na família, na parte mais material da família, né? No trabalho, na conta bancária, nas questões econômicas, políticas e sociais, mas, estando na vida espiritual, como espíritos, o nosso pensamento é diferente. Vamos tratar lá, sim, de coisas que dizem respeito especificamente ao espírito.
Porém, precisamos dessas experiências materiais para desenvolver em nós, né, os atributos espirituais, ampliar a percepção ou a sensibilidade espiritual. Por isso que nós passamos por mundos materiais ou existenciais, através das dificuldades que encontramos, para desenvolver a inteligência, que ela é o carro forte. A inteligência desenvolvida, ela carrega outras ações boas e importantes para nós, né? E a inteligência desenvolvida e com amor, com bondade, ela promove grandes benefícios à humanidade, né? Mas uma inteligência egoísta, ela pensa só em si mesma, talvez tecnicamente ou cientificamente ela tenha grande alcance, mas moralmente ela ainda é pequena e ela precisará voltar para passar por experiências morais para desenvolver, né, a parte sensível, né, a parte onde a gente consegue olhar o nosso semelhante e entender o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor, né, sentir amor, piedade para com o próximo, sentir, né, e auxiliar nas suas dificuldades. Então o homem já espiritualizado, ele tem essa condição. Ele olha para o próximo, ele ajuda, ele serve, ele compreende, ele é capaz, muitas vezes, de tirar de si mesmo tudo para doar em benefício do semelhante. E os exemplos são aos milhares, né? Não são pequenos, não, são aos milhares. Pena que os meios de comunicação tragam tão pouca informação nesse sentido, né? Mas, como muitas vezes não saiba a sua esquerda o que faz a sua mão direita, né, muitas dessas criaturas passam anônimas na Terra, né? E assim, para nós encerrarmos mesmo, né, convido quem gosta de leitura dos livros de Emmanuel a pegar o Pão Nosso, uma obra simples de ler, né, não é muito longa, porém os capítulos ou lições são pequenas e que nos ajudam a pensar bastante, né? E tem outras tantas obras no mesmo nível que de Emmanuel, né? Muito bem, obrigado a todos pela paciência, pela atenção. A todos um bom final de semana. Obrigado, Rodai. Agora aquele momento na palestra que a gente pode participar com uma observação ou uma pergunta sempre referente ao tema da noite, né? Quem gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Todo mundo entendeu bem. De família temos um monte de dúvidas e perguntas para fazer, né? Então, a lição foi bem passada, hein? Emmanuel é claro, né? Eu fiz a cola apenas, né? Não, acho que é só para elucidar o que você quer colocado, né? Que antes da gente querer fazer para 100, a gente às vezes não tem nem conhecimento. Faz nem para um, né? Fazer para um. E todos nós passamos por isso, né? Eu, por exemplo, tenho um filho de 15 anos, um adolescente, e a gente também já passou por essa fase, e ele está na fase de que acha que sabe tudo, né? E a gente é um exercício de paciência. Paciência, né? E orientação, né? Orientação e paciência, porque como já passei por isso, como já fui como ele, você tem que trazer essa bagagem e passar adiante, né? Tem que ter essa paciência, né? E é muito mais fácil você ser caridoso, ser paciente com um parente distante, com um amigo que só aparece quando tem um problema, do que quem está o dia a dia com você, né? Que o exercício é bem mais sério, bem mais difícil, né? Só um minutinho, senhor Américo. Vamos lá, Benilde. Boa noite, Rodai. Oi, boa noite. Você me fez lembrar uma passagem do Chico que eu acho que cabe muito bem aí a essas coisas de família, né? Tinha uma senhora que foi procurá-lo, né? Dizendo que ela tinha 25 anos de casada e não aguentava mais, ela queria se separar do marido. Porque ele bebia muito e ela estava assim, já no limite do limite, ela não aguentava mais. Aí, ele, quando ia falar, o mentor dele, né, fez assim, não, fica quietinho, não fala nada. E aí, passaram-se os anos, né, e aí ela retorna de novo, depois de alguns anos, não sei quantos, que eu não me lembro agora, e ela virou e falou assim, Chico, meu esposo acabou de falecer, eu queria tanto saber como ele está no plano espiritual, porque eu amava tanto, e aquelas coisas todas, né? E o Emmanuel respondeu para ela, então, agora ele está do jeito que ele era aqui na Terra, ele não mudou nada, vai continuar igual. Mas, depois, as conclusões que a gente tira é essa mesmo, né? Que ela queria tanto se separar dele e que agora
depois que ele desencarnou, ela estava preocupadíssima, como ele estava, porque o amor era muito grande por ele, né? E a gente fica pensando que tem hora que a gente tem vontade de chutar o balde mesmo e fazer tudo isso, mas, ao mesmo tempo, como a gente dá essas viradas de sentimento e ver que dentro da gente tem um amor pela pessoa, que não é por um acaso, né? Eu queria que você comentasse isso. É muito simples, né? O silêncio do Chico ou de Emmanuel, né, que o orientou, é para que, nesses momentos, calar-se, né? E o desencarne é a transitoriedade, tudo passa, né? O silêncio ante aquilo que você não pode mudar e o tempo para fazer com que as coisas tomem o seu rumo, né? O desencarne foi a transformação, tudo passa na Terra, né? Nada é eterno, né? Assim como o marido que é alcoólatra, existem os filhos que são dependentes químicos, né? E às vezes os pais desesperados, né, fazem o que não devem, né? E aí o que ocorre? Esquece do silêncio, né, e aguardar que o tempo faça a sua parte. É óbvio que nesse meio tempo existem as orientações, né, o bem-querer, o carinho, o auxílio, né? Mas como nós temos que desenvolver em nós a capacidade de querer e usar esse poder para suplantar e superar as dificuldades e lutar contra os reveses, né? Compete aos pais, né? Compete àqueles que estão em família, orientar, né? E aguardar, porque não adianta ficar bravo, não adianta gritar, não adianta brigar, né? Esmurrar, que não vai resolver. Cada um tem o seu tempo. E detalhe, vamos acrescentar, né? Às vezes, as pessoas que sabem o quanto nós as queremos bem, elas usam da chantagem para continuar, né, no processo de querer ter-nos sob seu domínio, né? Entende? Porém, o amor diz que vamos silenciar naquele momento que nós não podemos mudar. Cada coisa no seu tempo. Érico. As uniões e desuniões são tão comuns aqui na nossa vivência aqui na Terra, né? Isso é porque nós ainda somos um mundo muito atrasado, não é? Ainda não chegamos naquela perfeição, não é? E outros mundos talvez tenham, né? Por causa dessa percepção espiritual, né? Mas nós ainda não temos isso, né? Nós ainda vamos pela cegueira, né? Mas teremos, né? Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. Se nós pertencêssemos a um mundo feliz, a um mundo superior, com certeza seríamos bons, né? Sábios, bons, e teríamos, assim, talvez uma capacidade de servir muito, mas muito maior do que temos hoje. Mas Deus, né, que nos criou e conhece o nosso coração, conhece-nos profundamente, Ele sabe que, para que tenhamos mérito, né, desse estado de perfeição, é preciso passar pelas experiências que vão desabrochar as potencialidades do espírito. Entende? E elas só desabrocham não em grandes acontecimentos, mas acontecimentos muitas vezes pequenos, simples, cotidianos, mas também grandes comoções, né? Grandes problemas como terremoto, vulcões, inundações, guerras, né? Que a guerra ainda é a nossa natureza egoísta, né? Faz com que o homem ele desenvolva rapidamente a capacidade de ser solidário, fraterno, e ele entende que ele é um ser social e precisa trabalhar, né, nesse sentido para que todos sejam beneficiados. Nós queremos pertencer a um mundo feliz? Esse mundo é adequado para a nossa vivência. Adequado para a nossa vivência. Exatamente isso. Porque se já fôssemos perfeitos ou puros, não estaríamos na Terra. Ou se estivéssemos, talvez num processo, numa missão, né, de auxiliar aqueles que ficaram para trás. Se aqui na Terra, aquela criatura que nos é cara,
e às vezes está numa situação complicada de saúde, de problemas afetivos, morais, econômicos, financeiros. A gente se preocupa que é auxiliar, né? Imagina como espíritos superiores, puros, sabendo que nós estamos nesse nível ainda terreno, né? Eles vão se preocupar, virão até nós, mas não farão aquilo que nós temos que fazer. Eles vão nos dar, né? Através das suas vibrações superiores, a esperança, a tranquilidade, a serenidade, a confiança, talvez insuflando-nos mais ânimo, mais coragem, né, ante as adversidades. E ele se desenvolve com a nossa inteligência pela experiência na Terra, né? Não tem outra forma de ser. Mais alguém? Obrigado, Gordai. Obrigado a todos, uma boa noite. Mais uma vez, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade do estudo da noite, do esclarecimento, dessas orientações que sempre partem do alto em direção ao nosso auxílio, ao nosso desenvolvimento, à nossa melhora. E é o momento de retribuirmos a tudo isso que recebemos. E a nossa retribuição é em forma de vibrações. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, essa escola que nos acolhe e nos dá a oportunidade do esclarecimento, do crescimento, da melhora. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Em especial todas essas regiões que se encontram com guerras, com distúrbios, desequilíbrios. Vamos vibrar pelos líderes de nações e governantes. Sempre têm os seus pensamentos voltados para a paz, para a justiça, pela fraternidade. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, em clínicas, aguardando procedimentos cirúrgicos ou se restabelecendo. Vamos vibrar por esses nossos irmãos que se encontram nas ruas, embaixo desse clima severo que vivemos nesse momento, de muito frio, sem um teto para se abrigarem, se protegerem, sem uma cama para se aquecerem, sem um alimento. Que todos os trabalhadores do Mestre Jesus possam olhar por esses irmãos, incentivá-los, encorajá-los. Vamos vibrar por todas as casas de oração que se multipliquem cada vez mais, independente da orientação, mas que se multipliquem. Em especial a essa, Casa do Caminho Santana, que nos acolhe, nos dá a oportunidade do aprendizado, do auxílio. Vamos vibrar pelos mentores dessa casa, pelos dirigentes, pelos trabalhadores e os frequentadores. Que possamos, na noite de hoje, retornar em paz aos nossos lares e que possamos voltarmos melhor do que quando chegamos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para a segunda parte do trabalho da noite, que são os passes. Primeiro os magnéticos, depois os espirituais. Uma boa noite a todos. Que assim seja.